A gente vai para o... Bom, agora a gente vai para o mapa de cluster. O que é um mapa de cluster? Cluster é uma estratégia de linkagem interna. Ela serve para você montar a sua arquitetura de links internos. O quanto isso é importante para SEO? Isso é muito importante porque você consegue agrupar posts relacionados ao mesmo tópico e a subtópicos, entende? E aí você faz um link de um para o outro, tá? Mas você usa o cluster também para você planejar a estrutura do teu blog, tá? E eu falo isso por experiência própria, porque tem um vídeo meu de SEO local que eu fiz este site aqui, Massagistas em SP. E nessa parte aqui de serviços, eu fiz todo o cluster, tá? Ó, tipos de massagem esportiva, linfática, relaxante, terapêutica, com base no que o Contentor me deu. E esse site aqui deu muito certo, porque eu só fiz o conteúdo do Contentor, eu só fiz linkagem interna e ele bateu ali na segunda página em questão de meses. Ele subiu também para a primeira e ele conseguiu receber alguns leads. E é um site de teste. Então, eu só fiz conteúdo, eu só fiz um bom planejamento de cluster e esse site conseguiu receber leads. Eu nem cheguei a fazer backlinks. Então, é um site novo, ele começou do zero. Só para você entender o poder que tem o cluster e o poder que tem a linkagem interna, ok? Bom, agora a gente vai aqui para o cluster. O cluster, então, você coloca o tópico ou palavra-chave. Então, você pode colocar de novo contabilidade, que eu estou usando o exemplo, colocar português, ele vai ser sempre inglês por padrão. Você pode colocar um cluster nível 3, tá? E aí você quer criar pelo menos aqui 6 páginas relacionadas, tá? Você pode criar 4, 3? Pode. Mas eu crio pelo menos, tá? 6 páginas. Você que está começando um site novo, começa aqui, ó, com pelo menos 6. Você pode colocar 4? Pode, mas foca em criar pelo menos 6 páginas comerciais ou 6 páginas pilares dentro do teu blog, tá? Então você pode usar o cluster para dentro do blog ou você pode usar o cluster para planejar as tuas páginas aqui de serviço do teu site, tá? Isso aqui para qualquer lugar. Vou criar um cluster, então, nível 3. Eu coloco aqui quantos tópicos que eu quero no nível 3. Eu quero 4 tópicos. Pode colocar 4. E aí você vai gerar o conteúdo do cluster. O Contentor ele vai planejar um cluster para você. Cada hora ele vai planejar um cluster diferente. Então, você pode salvar a foto de como está o cluster, tá vendo? Então, aqui está o cluster. Eu posso ver ele numa tela maior, tá? Então, vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho. Aqui. Eu posso ver ele numa tela maior, tá? E aí você pode copiar ele aqui, ok? E aí você vai ver, então, esses tracinhos aqui são as linkagens internas, entende? Então, ele já faz um mapa visual para você entender como que você vai fazer a linkagem interna das suas páginas, tá? Então, aqui, por exemplo, tem contabilidade, que vamos supor que seja a página home, tá? E aí, dentro de contabilidade, você vai criar uma página para contabilidade gerencial, contabilidade tributária, auditoria contábil, contabilidade pública, e social obrigações e contabilidade financeira. Ok. Essas páginas são os meus tópicos principais. Poderia ser outros tópicos? Poderia, tá? E aí, o que você faz? Você vai linkar de contabilidade para cá. Então, se isso aqui for a página home, você vai colocar todas essas páginas na tua página home, ok? Você tem que fazer isso, tá? E aí, depois, ela vai linkar, então, para cá. E essa daqui vai linkar para essa, que 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 vai linkar para essa. E aí, você vai ver aqui, ó, fechou a linkagem interna. Bom, isso é o básico que você pode fazer. Isso é um cluster básico, isso é um cluster nível 1, ok? E aí, ó, a gente vai fazer um cluster, então, nível 2. Então, o nível 2 é esse aqui, e aqui, o nível 3 pode ir muito além. Então, esse daqui, ele vai dar origem a 3 novas páginas, ok? Essas 3 novas páginas ele sugeriu aqui, então, que estão relacionadas com esse tópico. Então, declaração de imposto, escrituração e escrituração fiscal, e essa outra aqui, sistema público, tá? Todas essas daqui são linkadas nessa, e essas daqui linkam uma para outra. E aí você vai ver que todas essas desse nível 3 linkam uma para outra, até você fechar esse círculo, até você fechar a linkagem interna, tá? Então, você fechou a linkagem interna aqui.
Então, você tem um planejamento de tudo isso. Aí você pode baixar isso aqui, ó, em PDF. Você clica aqui para você baixar esse planejamento que o Contentor te deu, tá? E aí ele vai vir aqui, ó, Cluster Chart. Aí eu vou abrir, só para você ver como que ficou. Isso aqui, você sabe o que eu faço com isso aqui? Geralmente, quando eu vou fazer algum tipo de relatório, você pode dar um zoom também, porque ele vai tirar foto de como você abriu ele, tá? Mas isso aqui, quando eu vou fazer planejamento de site, ou fazer relatório, eu salvo esse mapa visual para entender como que eu fechei a linkagem interna. Porque senão eu não vou lembrar depois, entende? Então, isso aqui serve para planejamento de site, ou planejamento ali de tópicos para dentro do blog também, tá? Isso aqui a gente não lembra, geralmente. Então, a gente pode vir aqui até baixar para o Excel. Então, aqui, ó, Content Cluster Contabilidade 2005, aí ele vai baixar todo esse planejamento no Excel, tá? Eu vou abrir aqui no Excel para vocês verem como que vai ficar, tá? Aqui, ó. Então, aqui, ó, tem os níveis, nível 1, 2, 3. Então, tem o tópico principal e a palavra-chave que é, ó, tá vendo? Então, você consegue importar isso para uma planilha, muito fácil. Então, se você não quiser um mapa visual, você também tem um planejamento aqui através da planilha, tá? Eu fiz o site de massagem totalmente o planejamento que o Contentor me deu, tá? Então, eu vou repassar com você, para você entender geralmente como que é a estrutura do site, como que é uma estrutura de cluster bem fechada e como isso te ajuda e muito a chegar pelo menos na segunda página, tá? Então, aqui dentro, tá? A gente tem os posts do blog, tá? E aí, eu vou vir aqui na página de serviço, tá? Que foi a página que eu fiz o cluster. Então, serviço de massagem. Nessa página aqui, eu linko para todas as páginas do nível 2, ok? Então, vou abrir aqui a Ayurvédica para vocês verem. Massagem Ayurvédica. A massagem Ayurvédica eu coloquei dentro de serviços. E aí, a massagem Ayurvédica, tá? Ela vai se linkar com massagem linfática. Então, ela vai linkar com outra página relacionada ao cluster. E assim vai, tá? E assim vai. E aqui, ó, a massagem desportiva também ela linka. Então, ela linka para duas páginas, tá? E ela fechou a linkagem interna do meu site em cluster. Só isso aqui, tá? Só isso daqui foi suficiente para fechar a linkagem interna e me levar para a segunda página. Pelo menos para a segunda página. Então, um site novo que já começou ali na segunda página para massagista SP, tá? Eu poderia colocar todas as páginas que eu criei aqui de serviços na minha página home? Pode, tá? Então, é uma forma que, quando você for começar a criar backlinks, as páginas de serviços, elas também pegam juice, elas também pegam força. Então, geralmente a gente faz isso. Ok, bem fácil, tá? Não tem tanta complexidade. Isso aqui é para você planejar tanto a estrutura do seu site, quanto também a estrutura do blog. Então, vamos supor que você queira criar post para o seu blog. Seu blog é um blog de review, tá? Então, você quer ranquear para melhores computadores. Melhores computadores, tá? Aí eu vou criar um cluster nível 2, vou criar aqui o 3, eu vou gerar o cluster. Então, estou fazendo agora com um blog de afiliados, tá? É muito fácil. Então, no blog de afiliados, eu vou criar um post que vai ser pilar, tá? Então, aqui, ó, melhores computadores. E aí, dentro de melhores computadores, eu vou fazer aqui, ó, melhores computadores portáteis, melhores computadores all-in-one, melhores computadores para estudantes, melhores computadores para jogos, melhores computadores para trabalho, melhores computadores e upgrades, melhores componentes e upgrades, está relacionado. Então, você vai fazer aqui um post pilar de melhores computadores. Um post pilar tem mais de 2.000 palavras, tá? Pode ter 5.000, 6.000, tá? O Contentor vai te ajudar a fazer um post pilar também de review. E aí você vai fazer páginas para se linkar com esse post. Então, você vai fazer para estudante, para jogos, para trabalho, pode fazer aqui dos componentes, pode fazer posts portáteis, melhores computadores para escrever que ele não deu. Então, você pode modificar também o cluster. Ele só vai te dar alguma ideia, mas você pode aumentar esse cluster. Depois, computadores all-in-one, ok? E depois ele vai te dar um nível 3, que aí você cria páginas para se ligar com essa e ligar uma para outra também, tá? Só fazendo isso aqui, você já vai ter um cluster, ok? Para melhores computadores, tá? E aí você pode fazer o planejamento todo do teu blog de afiliados para melhores computadores, tá? Ele já vai te dar uma ideia para isso. Você pode melhorar o que o Contentor te dá? Pode, tá? Você pode melhorar de acordo com o processo que você tem já para planejamento de cluster, ok? E aí você pode salvar isso aqui, salvar no Excel também e começar de novo, tá?
Como eu falei, eu utilizo isso muito para me ajudar também a ter ideias de como fazer as páginas ali do site. Às vezes eu tô sem criatividade nenhuma, tá? Eu venho aqui no Contentor e começo o planejamento do site novo, tá? Então, essa parte de pesquisa ela é bem importante, ok? E também para você entender para onde que essa página ela pode se ligar, tá? Isso aqui, a parte de cluster, ele é o básico. É a estratégia mais básica possível de SEO, tá? Então, a gente vai criar uma página com conteúdo e vai fazer linkagens internas, tá? Isso é o básico do SEO, tá? Então, a gente está fazendo um SEO básico muito bem feito. Então, a gente já começa aqui. Beleza? Aqui eu começo de novo, aí eu posso planejar, tá? Então, aqui a gente parte da parte de pesquisa, ok? Agora a gente vai explorar o tópico de análise do content. Então, aqui você ainda está planejando o que você vai criar de pautas, o que você vai criar de páginas, como que essas páginas vão se interligar. Isso está no planejamento, entende? E aí você vai validar depois desse planejamento, você pode validar com dados de volume de pesquisa, você pode validar também com uma fórmula que chama KGR, que tem no meu canal Como Fazer SEO. Você digitar KGR SEO no YouTube, você vai achar um vídeo meu que vai te ensinar a ter ideias de palavras-chave muito fáceis de ranquear. Então, você pode validar com os dados que você vai pegar dessa fórmula e aí você consegue fazer um planejamento bom para o seu site performar, que é o que você precisa, tá? E aí, geralmente, o que eu faço, Thaís? Eu coloco tudo numa planilha, tá? Ou coloco tudo dentro de um Trello. Então, eu vou colocando tudo dentro de planilha, tá? Isso me ajuda bastante ali a planejar e também orientar ali o pessoal da minha equipe, porque eu trabalho com pessoas, e eu lidero também pessoas que trabalham comigo, pessoas também me lideram, né? Mas eu tenho que ter isso tudo bem documentado, até para eu saber para onde que eu tô indo, o que que eu vou ranquear, por que que eu vou ranquear, que página que vai se interligar com uma outra, tá? E aí o cluster ele pode ser limitado só ao que você planejou aqui? Não. Esse é um grande erro das pessoas. O cluster ele pode ser aumentado. Então, no futuro, você pode planejar um outro cluster, tá? Você pode aumentar esse cluster de uma forma magnífica. Você pode deixar esse cluster com 200 posts. Não tem limite para você criar o cluster e aumentar o cluster, tá? Então, essa também é uma estratégia um pouco mais avançada, intermediária de SEO, mas a gente não faz só o cluster e deixa lá, a gente pode aumentá-lo, tá? Isso também é uma dica de SEO e a gente se vê nos próximos vídeos que vai ser sobre análise de SEO.